Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e na aula de ondulatória de hoje nós vamos falar sobre o MHS e vamos começar a trabalhar com os exemplos específicos de sistemas que atuam como MHS e o primeiro deles vai ser o sistema chamado de massa-mola. O nome é bem intuitivo, né? Você vai ter uma massinha, um bloquinho, preso numa mola que vai estar acoplada na parede, no teto. E aí você vai puxar essa mola da posição de equilíbrio e ela vai oscilar dessa maneira como você viu. Pode ser na horizontal, pode ser na vertical, pode ser num plano inclinado. A gente vai fazer a análise de cada um desses sistemas para ver se de fato eles executam um MHS. Então aqui está um desenho da trajetória que a mola faria se você puxasse ela da posição de equilíbrio para a direita aqui, por exemplo, soltasse. A mola vai andando para a esquerda, para, e depois ela anda para a direita, para, aí ela anda para a esquerda, para. Esse movimento é oscilatório, esse movimento é periódico, mas nós ainda não demonstramos que ele de fato é um MHS. Então vamos lá. Vamos pegar uma posição arbitrária do corpo, não vai ser nem a posição de equilíbrio e nem a posição de amplitude. Tá? Vamos pegar uma posição qualquer aqui, vou desenhar arbitrariamente na figura. E aí vamos supor que esse cara já está andando aqui de volta para a esquerda. Bom, o que está acontecendo, pessoal? A mola está esticada. Se a mola está esticada, significa que existe uma força resultante para a esquerda. Então, tem uma força resultante aqui, que é uma força elástica, vamos chamar de Fel. Caso o bloquinho esteja do outro lado, vamos desenhar aqui assim, por exemplo, a mola vai estar um pouco comprimida e essa compressão faz com que exista uma força elástica para o outro lado. Então, a primeira coisa que você observa é que essa força elástica é, de fato, uma força restauradora, porque ela está tentando trazer o corpo de volta para a posição de equilíbrio. Se nós chamarmos esse deslocamento aqui de x, a força elástica, como é que é a força na mola? Força elástica é o K da mola vezes o deslocamento dela. Nesse caso, o deslocamento dela em relação à posição de equilíbrio a gente está chamando de x, né? Então, a força elástica, que é a força resultante, vamos chamar de Fr, ela é o K da mola vezes x. Ah, professor, mas olha só, eu puxei para a direita e a força apareceu para a esquerda. É verdade. Então, a gente coloca um sinal de menos aqui na frente para representar o fato dessa força ser restauradora. Pessoal, a força é da forma menos kx? Sim. Conclusão, o sistema massa-mola executa um MHS. Beleza, esse MHS tem qual período? A gente já viu na aula anterior que o período era 2π raiz de m sobre a constante. Nesse caso, lembra, a força resultante é menos kx. Nesse caso, a constante é o próprio K da mola. Nem sempre vai ser assim, tá? Mas percebam que como esse exemplo é mais simples, a gente acaba começando por ele para mostrar período 2π raiz de m sobre o K da mola. Então, está aqui o que seria a nossa resposta. Tá bom, professor, mas você pegou um exemplo com o sistema massa-mola na horizontal. O que mudaria se ele estivesse na vertical? Vamos lá. Bom, coloquei aqui algumas situações, tá, para a gente poder descrever o que está acontecendo. Começa olhando a da esquerda. Na situação da esquerda, a mola não tem nada preso a ela ainda. Tá? Então, a mola está completamente relaxada. Na segunda situação, nós penduramos com muita calma um bloquinho de massa m. Repara que a mola ela é deslocada para baixo até uma posição de equilíbrio.
E nessa posição de equilíbrio, nós vamos denominar o x igual a zero. Ou seja, o x igual a zero continua sendo a posição de equilíbrio para a gente. O único detalhe em relação à mola na horizontal é que se a mola estiver na vertical, a posição de equilíbrio, existe uma certa elongação aqui, que a gente chamou de ΔL. Então, nessa condição de equilíbrio, a gente pode dizer que a força resultante é zero. Conclusão, o peso é igual à força elástica, vou chamar de Fel zero. O peso é mg e a Fel é K vezes esse ΔL. Certo? E aí, a partir desta posição de equilíbrio, nós vamos ou puxar a mola para baixo ou dar uma leve comprimida nela para cima. Aqui no desenho ele comprimiu para cima. Então ele fez um X em relação à posição de equilíbrio. Repara, o que vai acontecer aqui, pessoal? A mola está mais comprimida, né? Diminuiu aí o valor do X, então a força elástica é menor. Se a força elástica é menor, você vai ter uma força resultante, que é... Então, botar o eixo aqui a partir do zero, né, apontando para cima, só para que a gente tenha uma referência. Então, a força resultante ela vai ser a força elástica nova menos o peso. Só que a força elástica nova é K ΔL menos X. E o peso é mg. Só que olha que bonito. Isso aqui vai dar K ΔL menos Kx menos mg. Só que como o mg era K ΔL, corta. Conclusão, a força resultante ela vai ser simplesmente menos Kx. Esse K é o K da mola. Então, repara que é igualzinho ao anterior, né? Ou seja, o período, caso a mola esteja na vertical, continua sendo 2π raiz de m sobre k. Ah, professor, então não tem nenhuma diferença entre esses dois? Tem. A diferença é a posição de equilíbrio, que na mola na horizontal ela vai estar relaxada. E a mola na vertical ela vai ter um ΔL, que vai ser capaz ali de suprir o peso do bloquinho que nós apoiamos. Mas em relação ao período, não altera nada. Professor, o senhor falou muita coisa hoje. Dá uma resumida aí. Beleza. Bom, primeira coisa que nós vimos é que o período não depende da amplitude. Ou seja, eu posso puxar muito a mola, eu posso puxar pouco a mola. Isso não vai alterar o valor da amplitude. Segundo, não depende do eixo. Ou seja, pode estar na horizontal, na vertical, no plano inclinado. O período vai ser sempre dado por essa equação. 2π raiz de m sobre k. Beleza? As molas, assim como resistores, capacitores, elas podem ser associadas, tanto em série quanto em paralelo. E se você coloca mais de uma mola associada, você muda a maneira como ela vai oscilar, ou seja, você pode alterar o valor do período. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz para associar molas. Vamos começar com a associação em série, que nada mais é do que colocar aqui uma mola depois da outra. E o nosso objetivo é encontrar esse K, S, né, que seria o K equivalente na série. E aí, o período vai ser 2π raiz de m sobre o K equivalente, que é esse K na série. Bom, eu vou colocar a primeira equação aqui e depois a gente faz a demonstração dela. Tá? O K em série, preste atenção nisso, vai ser o produto sobre a soma. Caramba, professor. Fórmula esquisita. Fórmula esquisita, mas lembra você a associação de resistores em paralelo. Assim, a gente pode escrever uma fórmula mais genérica, que é 1 sobre Ks é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Né? Se eu tiver mais molas, só botar a reticência aqui e somar. Essa fórmula que a gente colocou aqui só vale se houver apenas 2 molas. Aí você faz diretamente produto sobre a soma.
tá bom? Beleza, e como que a gente faz essa demonstração? Bom, imagine que você pegue aqui o bloquinho e você puxe ele com uma certa força F aqui para baixo. O que vai acontecer? A mola 1 vai sofrer um deslocamento que eu vou chamar de x1, a mola 2 vai sofrer um deslocamento que eu vou chamar de x2, tá certo? E aí o que a gente pode dizer? Que o deslocamento total equivalente é x1 mais x2, tá certo? Então vamos escrever isso, que o xs é x1 mais x2. Mas, pela lei de Hooke, como é que é a força elástica? Força elástica é K vezes x. Ou seja, o x nada mais é do que a força elástica, que é F, dividido pelo K. Então, isso vai dar a força, aqui F1 sobre K1, mais F2 sobre K2. Só que, pessoal, o F é o mesmo, né? A força que você faz aqui puxando esse cara é a mesma força que aparece aqui em cima puxando esse cara. Então, você pode cortar aqui o F. Conclusão, 1 sobre Ks é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Está aqui a resposta. Dessa vez, demonstrada. Já em paralelo, a gente vai ter duas principais configurações. Essa primeira, em que uma mola é colocada uma ao lado da outra, e a segunda, em que as molas elas estão presas nos bloquinhos, mas depois em lugares diferentes. Professor, como que eu vou identificar que essa associação é em paralelo? Vou dar uma dica legal para vocês, pensando como se fossem resistores. O resistor em paralelo é quando eles estão com a mesma DDP, né? Com a mesma diferença de potencial. Aí eu costumo fazer assim, ó. Essa mola está conectada ao bloquinho e na parede. Vou marcar de azul a parede. A outra mola também está ligada no bloquinho e na parede. Conclusão, é a mesma DDP, bloquinho, parede. Isso significa que essas molas estão associadas em paralelo, tá? Uma característica do paralelo é que quando você puxa o bloquinho, em qualquer uma das duas situações, por exemplo, você puxa aqui o bloquinho para baixo, as duas molas descem juntas. Então, x1 é igual ao x2, que é igual ao x da associação em paralelo, tá? Só que aqui, ó, você vai ter uma força 1 desse lado, uma força 2 desse lado. Então, a força total no paralelo nada mais é do que a força 1 mais a força 2. Só que pela lei de Hooke, quem é a força? Força é igual a Kx. Então, vai ser Kxp igual a K1 x1 mais K2 x2. E esses x's nós já vimos que são iguais. Conclusão, Kp é igual a K1 mais K2. Aí você fala, pô, professor, somando como se fosse uma associação de resistores em série. Exatamente. Então, a fórmula da associação de molas é o contrário da relação com os resistores. Então, a fórmula dos resistores em série é para as molas em paralelo. A fórmula dos resistores em paralelo serve para as molas em série. E aí, pessoal, depois que você acha o K equivalente, é só jogar na equação período igual a 2π raiz de m sobre K. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Esse sistema massa-mola, muito importante aí para quem for prestar concurso militar. Essa fórmula é importante também de você decorar, mas não se preocupe em decorar agora. Deixa ela anotadinha de lado. Toda vez que você precisar, você consulta ela e com o tempo, com certeza, você vai memorizá-la. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica.